Saber como o cérebro funciona é um dos grandes desafios da ciência na atualidade. Muito já se descobriu, mas muito mais ainda há que ser descoberto. No âmbito educacional, a neurociência está fazendo alguns progressos. Afinal, conhecer melhor como o cérebro armazena informações durante os processos de aprendizagem pode ser de grande ajuda na melhoria da qualidade do ensino. E é sobre isso que vamos falar hoje no programa Educação em Rede. Para essa conversa, eu recebo o professor Roberto Lente, doutor em Biofísica e chefe do Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Roberto, bem-vindo aqui ao programa Educação em Rede, obrigada por sua presença. Mas antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir a um documentário que foi feito especialmente sobre esse tema que é tão fascinante, né? Vamos ver. Neurociência é um conjunto de ciências que se reúne para investigar e entender o sistema nervoso e o cérebro. E entender não só a estrutura, senão a funcionalidade desse sistema, né? E desse órgão tão misterioso que é o cérebro. E principalmente também para entender a manifestação do funcionamento desse sistema, que é o comportamento. Nesse caso, na neurociência vinculada aos seres humanos, o comportamento humano. A neuroeducação é uma linha de pensamento e ação que surge na necessidade de unir as investigações no campo da neurociência com a educação. É uma ponte muito grande para se atravessar, né? Porque desde as investigações realizadas nos laboratórios até chegar à prática pedagógica, precisa de muito esforço, né? Um esforço para transferir a investigação de um laboratório ao dia a dia, a uma prática em si, de contextos de um laboratório que são mais controlados, a contextos naturais do desenvolvimento do ser humano em si. Mas como é um caminho muito longo para se cruzar, a neuroeducação ela também reúne diferentes ciências. Ela reúne a psicologia, porque a psicologia tem um trajeto muito grande no campo da investigação, né? No campo de estudar os processos cognitivos, de analisar os comportamentos. Então, a neuroeducação também, pela mesma linha da neurociência, é uma participação de várias disciplinas, de várias ciências, para ver como trasladar a investigação à prática, para ver como nós podemos trazer para o contexto educativo todas essas investigações que vão demonstrando, por exemplo, como é o processo de neurodesenvolvimento, que vão demonstrando como o estresse tóxico afeta ao processo de desenvolvimento infantil, afeta ao funcionamento do cérebro em si, né, do sistema nervoso. Investigações que são tão necessárias que os educadores tenham na sua mão, porque a partir desse conhecimento que eles vão adquirindo com evidência científica, eles vão repensando a aprendizagem. Foi a busca por esse conhecimento que levou a professora Priscila Gardel a fazer um curso de pós-graduação em Neurociência da Educação. Ela trabalha na creche Morro da Fé, que fica na Penha, zona norte do Rio, e afirma que o que aprendeu mudou sua forma de ensinar. A neurociência, ela traz contribuições muito relevantes para o ensino e para o aprendizado. Primeiro porque o aprendizado ele acontece no cérebro. Então, quando você conhece como é esse processo, você tem muito mais oportunidade de fazer um trabalho que atinja, né, as regiões cerebrais no sentido de desenvolver todas elas em conjunto, estimulando, com motivação, com atenção. Então, quando você conhece esses processos, o aprendizado acontece de uma forma correta, né? Como professora articuladora, Priscila procura estimular sua equipe para que todos explorem ao máximo o potencial dos pequenos alunos. Foi na loja do mestre André que eu comprei um tamborzinho. Um tamborzinho
E eu tenho aprendido muito, porque a cada dia é uma aprendizagem. A gente aprende com as crianças e a Priscila também ela nos orienta muito. Então, uma creche que nós temos uma orientação muito boa e acho que está crescendo e está somando muito para a nossa comunidade. Olha só, hoje, como toda segunda-feira acontece, vem uma mãe contar uma historinha para gente. A mãe da Rafaele vai contar a história pra gente. Vamos todo mundo sentar de perninha de chinês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo sentadinho com a perninha de chinês. Eu vou lá chamar a mãe da Rafaele para contar a história pra gente, tá? Que a gente trabalha de turma de 3 e 4 anos. Normalmente ele tem as habilidades que ele vai desenvolver normais, que são aquelas esperadas. Mas a neurociência, né, ela traz contribuições muito importantes, porque você pode também estimular habilidades que, de repente, poderiam não surgir dentro daquele momento por, de repente, uma não interação. Então, quanto mais interação essa criança tiver, mais sinapses ela vai formar. Então, ela pode adquirir até habilidades, né, que antes, se ela não tivesse num contexto onde aquilo ali não fosse estimulado, ela não iria desenvolver. Eu acho que a primeira infância é um período super importante porque ela é a base do desenvolvimento humano. Existem períodos muito sensíveis para que o cérebro possa aprender, né, dessas experiências e ser altamente funcional. É uma etapa definitiva realmente para o ser humano, porque muitas coisas que nós adquirimos e aprendemos na infância vão acompanhar-nos durante toda uma vida, né? Quando nós aprendemos a falar, quando aprendemos a caminhar, quando aprendemos a estabelecer relações e quando aprendemos a amar também, tudo isso está sendo construído nessa primeira etapa do ciclo vital. É claro que a gente tem que dizer que durante a adolescência também o cérebro passa por um processo espetacular de transformação, mas a primeira infância deixa uma marca indelével no processo de desenvolvimento humano. Vamos dar bom dia para a mãe da Rafaele? Era uma vez uma família de 3 ursinhos que viviam em uma casinha no meio da floresta. Veja, querido, disse a mamãe ursa, fiz mingau, mas está muito quente para comermos agora. É a segunda vez que eu venho e toda segunda-feira tem esse projeto aqui. As crianças levam um livro para casa na sexta, aí tem toda a rotina em casa, mãe. Bom, no meu caso eu fiz pipoca, refrigerante, biscoito, foi uma festa lá em casa. Aí a mãe senta com a criança, conta a história, dramatiza, né? Que lá em casa teve dramatização, eu fui a mamãe urso, meu filho mais velho foi o pai urso, e tinha o bebezinho que foi o bebezinho urso, e ela foi a caixinha dourada, né? E na segunda-feira eu vim e contei a história para as crianças daqui, da salinha dela. Eu gosto, porque esse é o momento que a mãe tem com a criança, né? Assim, tem mãe em casa que não tem esse momento com a criança. Meu momento é todo dia. Saiu daqui da creche, a rotina é sai daqui, vai para casa. Aí tem toda a rotina que bota DVD do Patati Patatá. Aí senta, aí ela conta o que ela fez na creche, eu pergunto, ela conta e fala que comeu tudo. Então tem mãe que não tem essa rotina em casa. Eu acho muito importante, porque a criança, quando não é tocada pela mãe, ou pelo pai, pelo irmão, a criança fica muito agressiva. Que a mãe chega do trabalho, oi, tudo bom? Então vamos dormir que já está na hora de dormir. Não, tem que chegar em casa, tem que ter um momento, nem que você esteja cansada, mas tem que fazer o momento. Tá cansada? Bota todo mundo deitadinho no chão, então ali a gente se acaricia, se beija, se abraça. Muito importante é a sensibilização de todos, né? Para a gente poder inovar ou transformar o sistema educativo, a parte principal dessa transformação é a família. A família, já sabemos que é a primeira responsável do processo de desenvolvimento infantil, ou do desenvolvimento de um ser humano, mas quando a família também começa a entender, né, como alguns aspectos do ambiente vão modelar o processo de desenvolvimento, quando eu tenho a carência de alguns estímulos, ou quando eu tenho o excesso de alguns estímulos no ambiente, como isso também vai importar,
ou como o maltrato, como a negligência pode provocar um nível de estresse tóxico no cérebro de uma criança por consequência, pode transformar esse processo de desenvolvimento. A família também troca de atitude, né? Aumenta o nível de responsabilidade, aumenta o nível de compromisso e faz e cria uma proposta muito interessante, né? Família e educadores unidos, né? Pela transformação da educação que começa na casa e tem a continuidade na escola. E nós sabemos que o cérebro é plástico, que o cérebro pode ser modelado, e ele pode ser modelado tanto por fatores genéticos como por fatores ambientais. E quando vamos estudando esse modelado dos fatores ambientais sobre o cérebro, sobre o processo de neurodesenvolvimento, nós vamos entendendo uma plasticidade expectante da experiência ou uma plasticidade dependente da experiência, que vai fazer uma vez mais a gente repensar na qualidade das experiências que estão no ambiente das nossas crianças em desenvolvimento, porque essas experiências estão deixando uma marca e elas estão participando desse processo de construção, né, dessa arquitetura inicial do cérebro. Você começa a ter um outro olhar sobre a sua responsabilidade como educador. Quando você sabe que aquilo que você faz, ela vai deixar marcas, vai ser responsável pela formação da criança, você começa a ter um outro olhar sobre a sua responsabilidade como educador. Então, não é só na hora de fazer uma atividade ou de planejar. Eu acho que é a maneira como você encara a sua importância como educador da primeira infância. Importante para o professor saber como funciona o cérebro da criança, né? O cérebro da criança é um objeto de estudo da neurociência já há alguns anos, né? Há algumas décadas, na verdade, porque é justamente na fase infantil que o cérebro se constrói, né? E é na fase infantil que o ser humano se constrói, né? Então, conhecer esse processo, obviamente, é extremamente importante para o educador. Até que idade, professor? Isso vai... Na verdade, alguns autores dizem que o nosso cérebro é dotado de plasticidade até a morte. Mas essa fase mais importante da criança vai até que idade? Isso também tem uma grande controvérsia, né? Porque, por exemplo, existem estudos que mostram que o bebezinho dentro do útero da mãe, ele já é suscetível de receber informações do exterior. Depois a criança nasce e aí tem uma grande quantidade de aprendizagem que a gente não avalia muito bem, mas que é muito importante, em que o bebezinho começa a fazer parte do mundo, a reconhecer as pessoas, as coisas. Então, eu não sei se a gente pode dizer que existe uma fase mais importante que outra, apenas que cada fase tem a sua peculiaridade e o papel do educador é justamente entrar de acordo com a peculiaridade de cada uma dessas fases da criança até o adulto, né? Professor, esse assunto é super interessante mesmo, mas a gente vai aprofundar nossa conversa no próximo bloco, tá? O Educação em Rede vai para um rápido intervalo e a gente volta já.